Tem homens com testosterona de 800, 900 nanogramas por decilitro e ainda assim estão sem energia, sem libido, sem resultado nenhum no treino. E tem homens com 500 que simplesmente parecem máquinas. A diferença, pessoal, não está num simples exame de sangue. Está em algo que poucas pessoas falam para vocês e que decide se a sua testosterona vai estar atuando no seu corpo ou se ela simplesmente vai estar ali circulando, tá? Nesse vídeo eu vou explicar para vocês o que são os receptores androgênicos, porque eles são mais importantes do que o próprio número de testosterona que você tem e o que aparenta ter em exames, e o que está destruindo a sensibilidade desses receptores na sua rotina sem que você nem mesmo perceba, e o que também você pode fazer para estar ativando melhor esses receptores. Pensa assim, pessoal, a testosterona é como se fosse a chave, tá? A chave. E os receptores androgênicos, que são os RAs, é como se fosse uma fechadura, tá? Que tá aqui uma fechadura. O que acontece é o seguinte, pessoal, não adianta você ter 1000 chaves, ter várias chaves e poucas fechaduras. Você ter muito DHT e testosterona e ter poucos receptores androgênicos, tá? Por quê? Porque o receptor androgênico ele fica ali dentro da célula e quando a testosterona ou ali o DHT, tá? Ele se liga a esses receptores, ele entra no núcleo e ativa ali os genes que constroem esse músculo, aumentando a sua força, sua libido, sua disposição, sua motivação, seu foco, sua confiança, entre outras coisas que todo mundo já está cansado de saber que o que é que acontece quando você tem texto alto, tá? E cara, nada disso acontece se você der pouco ou nenhum RA, tá? Então, vou explicar agora em dois blocos o que destrói nossos receptores androgênicos e o que fazer para evitar essa destruição. Então, pessoal, o primeiro bloco, o que destrói nossos receptores androgênicos, tá? E o que destrói um dos fatores, tá? Não coloquei em ordem, mas um dos principais é os disruptores endócrinos, tá? Estes compostos aqui, como o BPA, os parabenos, fitalatos, a benzofenona, eles são chamados de xenoestrogênios, tá? Por muitos motivos, porque quando eles entram ali no seu organismo, eles ocupam os receptores hormonais e interferem diretamente com a sinalização androgênica. Ou seja, o BPA, ou parabeno, fitalato, etc., eles vão entrar no seu corpo, na célula, e vai impedir que você tenha uma boa quantidade de receptores, tá? Ele vai meio que é como se estivesse imitando a sua testosterona, imitando o seu DHT. Então, em vez do seu DHT e da sua testosterona se ligar aos receptores, quem vai se ligar vai ser esses disruptores endócrinos, que estão em plásticos aquecidos, garrafas, recibos térmicos, vasilhas e panelas. No caso, os BPAs, tá? Entre outros, temos aqui também os cosméticos, shampoos, sabonetes, desodorantes e protetor solar, que contém parabenos, fitalatos, benzofenona, que é muito presente nos protetores solares, tá? E são todos disruptores endócrinos, tá? Então, cuidado com isso, cuidado com perfumes, entre outros. Isso você é exposto todo dia sem nem mesmo perceber. Eu mesmo não uso shampoo, eu uso um sabonete de coco normal, não uso desodorante, uso outro tipo, tá? Eu encontrei formas naturais de evitar isso aqui. Segundo ponto, SHBG elevado. O SHBG, pessoal, é uma globulina ligadora dos hormônios sexuais. E quando ele está elevado, tá? Ele prende a testosterona no seu sangue e torna ela inativa. Ou seja, a testosterona que é ligada ao SHBG, ela não consegue chegar nos seus receptores. É como você ter uma chave, só que ela está meio que presa dentro de um cofre. Não vai adiantar nada, você vai poder utilizar essa chave, tá? E sim, homens com um SHBG alto
podem ter testosterona total alta, mas é a total, não é a livre, tá? E o que é que acontece é o seguinte, tá? O SHBG elevado, ele é causado por insulina baixa, ou seja, algum tipo, é o tipo 2, se não me engano, de diabetes que causa insulina baixa. O fígado sobrecarregado, ou seja, o fígado é importantíssimo para você estar fazendo o metabolismo dos seus hormônios e também do estrogênio, que eu vou explicar mais na frente. E o excesso de álcool, claro, o próprio álcool já é um cofator para você ter um fígado sobrecarregado. Prolactina elevada, tá? A prolactina da pessoa, prolactina elevada. A prolactina pessoal, ela suprime diretamente ali a sensibilidade androgênica que você tem, reduzindo ali a sua libido e causa sintomas idênticos ao de testosterona baixa. E sim, prolactina elevada está frequentemente associada ao que é estresse, tá? Ou seja, o cortisol está cronicamente alto, excesso de pornografia, algum tumor benigno como eh, prolactina elevada. A prolactina pessoal, ela está frequentemente associada ali à sensibilidade androgênica, reduzindo a sua libido e causando sintomas idênticos à lei de testosterona baixa. Alguns dos motivos por você ter prolactina elevada são estresse, como o cortisol alto cronicamente, a pornografia em excesso, tumores, a dopamina baixa, o uso de drogas, etc, tá? Então, basicamente, o que acontece é que você, por ter uma prolactina elevada, você vai ter texto baixo. Pelo menos no texto baixo, você vai ter, na verdade, sinais de testosterona baixa, tá? Além de ela alterar ali a sensibilidade dos seus androgênicos, tá? Dos seus receptores androgênicos. Estrogênio elevado. Pessoal, o estrogênio em si, ele é basicamente um oposto da testosterona. Então, a testosterona seria o hormônio masculino, o estrogênio, digamos que um hormônio feminino, mas óbvio, o homem também precisa de um pouco de estrogênio, tá? E o problema seria o excesso do estrogênio, que pode causar desregulação dos seus receptores androgênicos, ou seja, você ter um estrogênio cronicamente alto, o corpo vai praticamente reduzir o número de receptores disponíveis. Assim, você vai ter pouca testosterona ligada aos receptores androgênicos. Motivos de você ter estrógeno alto variam vários, tem muito motivo, tá? Como eu expliquei antes, tem fitoestrogênios que imitam o estrógeno no seu corpo, mas os principais são gordura alta corporal, que favorece a aromatase, álcool também, que vai piorar o metabolismo do seu fígado, como eu já expliquei antes, fazendo você não conseguir conter e controlar o estrogênio, metabolizar no caso, o estrogênio que o seu corpo tem, seu fígado não vai conseguir combater isso. Os xenoestrogênios, que vai aumentar o estrogênio no seu corpo, e a aromatase, que é causada por gordura corporal alta, tá? Então, resumindo, testosterona alto vai ferrar com seus receptores androgênicos. Dopamina baixa. Então, pessoal, a dopamina baixa, tá? Não só a dopamina, mas a luz também e seus hormônios estão interligados. Fora isso, pessoal, a dopamina baixa, causada muitas vezes por pornografia, excesso de açúcar, sedentarismo, reduz o seu drive, a sua motivação, a sua sensação de bem-estar. E também é por isso que muitos homens com níveis normais de testosterona às vezes aparentam estar apáticos, já que o seu sistema dopaminérgico está desregulado, beleza? Então, a dopamina
ela, principalmente abaixo, no caso, tá? Ela vai alterar ali e vai dificultar os seus receptores androgênicos porque eles estão intimamente conectados, beleza? Por último, temos o cortisol crônico, tá? O cortisol em si é um antagonista direto dos Por último, temos o cortisol, que é o antagonista principal dos seus receptores androgênicos. E sim, né, quando o cortisol está cronicamente elevado, por sono ruim, estresse, sedentarismo, uma dieta horrível e pró-inflamatória, overtraining, etc., eles vão competir, né, pela mesma maquinaria celular que a testosterona usa. E o resultado é que mesmo com testosterona alta, com 800, 900 mil de texto, como eu falei no começo do vídeo, você vai ter pouco sinal androgênico. Você vai ter esse sinal androgênico bloqueado, porque o estresse crônico vai acabar bloqueando isso, tá? E não só vai reduzir a sua testosterona, como também vai bloquear a que você já tem. Ou seja, provavelmente, na minha opinião, pelo que eu vejo, estudo, etc., um dos principais, se não o principal motivo da falta de receptores androgênicos é o cortisol. Já que o cortisol também, ele é catabólico. Ele quebra a célula para produzir energia, tá? Então, é horrível para seus receptores androgênicos, testosterona em geral, saúde como um todo. Claro, o cortisol ele é importante, mas o crônico, aquele aumentado cronicamente, ele é horrível. Vamos para o segundo bloco, o que aumenta a sensibilidade dos nossos receptores androgênicos, pessoal. Primeiro temos aqui treinamento de força, e basicamente é o estímulo mais importante para você ter esse up nos seus receptores androgênicos. E sim, existem muitos estudos que mostram que exercícios de força, principalmente aqueles que são compostos, tá? Como aqui tem os agachamentos, supinos, levantamento terra, etc. Não só vai levar os seus níveis de testosterona, como também torna ali o seu músculo, tá? Mais sensível à testosterona que você já tem, ou seja, como se fosse ali um duplo efeito, tá? Então você pode fazer supinos, agachamentos, esses compostos com carga alta e grande intensidade e com pouca duração. Você estender o treino por muito tempo. Acredite eu, né, que por mais de 1 hora e meia, 2 horas ali de treino, você vai entrar em overtraining, que vai ser horrível. Tá? Estresse agudo é bom treinar, dá um estresse agudo, mas um estresse crônico vai aumentar seu cortisol e vai ser catabólico, não vai ser tão interessante para você. Tá? Então, mantenha um treino sempre de pouca duração, com carga alta e com o máximo possível de exercícios compostos. Segundo ponto, elimine os ED6, elimine os disruptores endócrinos, tá? Evite plásticos, use inox e vidros. Em contrapartida também, use produtos naturais. Evitem estar utilizando produtos cheios de químicos. Parabéns, triclosan, flúor em excesso também fazem o mal. Pera aí, deixa eu... Segundo ponto, elimine os ED6, tá? Que são disruptores endócrinos. Como eu expliquei, eles têm grande função, podem imitar a estrogênio no seu corpo, etc. Eles vão se ligar aos receptores androgênicos, fazendo você ter menos testosterona e DHT ligado aos receptores, tá? Então evite ali plástico em excesso, principalmente os aquecidos, use inox e vidros, tá? E use sempre produtos naturais para estar evitando o máximo possível dos disruptores endócrinos. Sempre leia os rótulos, se tiver parabéns, triclosan, fitalatos, flúor, evita, tá? Sempre use os naturais. Eu uso desodorante natural. Não uso shampoo nem condicionador. Não uso protetor solar. Eu uso pasta de dente sem parabéns, sem triclosan e sem flúor. Dentre outros, tá? Mas aqui são alguns exemplos. Sempre sugiro vocês pesquisarem um pouco e tirarem foto do rótulo e jogar na inteligência artificial e perguntar, pô, tem algum tipo de endócrino aqui? Se sim,
evita, tá? Ou a não ser que você realmente precise muito, mas normalmente sempre evite e use sempre produtos naturais. Terceiro ponto, controle do cortisol, tá? Controle do seu cortisol. O cortisol control, beleza? Cara, já expliquei porque o cortisol ele ferra com a sua sensibilidade aos disruptores endócrinos, etc. Resumindo, o que você pode fazer para controlar seu cortisol? Sono de qualidade é o 01, é a melhor coisa que tu pode fazer é dormir. Exposição solar vem em segundo ponto, tá? E você dormir 8 horas com boa qualidade e se expor ao sol todo dia é o melhor hack para cortisol que existe. Segundo ponto, caminhada, algum exercício físico ali mais leve, sem ser cardio e sem ser exercício de força, uma caminhada, que seria realmente o ideal, tá? E respiração, meditação, yoga, tá? Uma respiração muito conhecida se chama Wim Hof e é interessante você fazer aquilo, tá? Realmente abaixa seu cortisol, por mais que aumente seu cortisol no curto prazo, logo no começo, depois seu cortisol abaixa, tá? Esse estresse agudo normalmente vai aumentar seu cortisol, que nem o treino ou qualquer tipo de atividade que você fizer vai aumentar seu cortisol no curto prazo. No longo prazo, seu cortisol vai ficar equilibrado, tá? Então, controle seu cortisol, beleza? Vitaminas e minerais. Vou citar apenas dois exemplos aqui, tá? Que é o zinco e a vitamina D3. O zinco, pessoal, ele é cofator direto das funções dos seus receptores androgênicos e está simplesmente envolvido na estrutura, tá, proteica desse receptor. E sim, deficiência em zinco não só reduz a produção da sua testosterona, como também vai comprometer a capacidade da sua testosterona, tá, se ligar ao... Pô, peraí, falei merda aqui. Vitaminas e minerais. Então, pessoal, vitaminas e minerais também são essenciais para os seus receptores androgênicos, principalmente aqui falando sobre zinco e vitamina D3, tá? O zinco ele é cofator direto da função dos seus receptores androgênicos, está envolvido na porra, falei textura aqui. Vitaminas e minerais. Então, as vitaminas e minerais também são importantes para a sua sensibilidade aos seus receptores. Temos aqui o zinco e a vitamina D3. O zinco, pessoal, ele é cofator direto da função dos seus receptores androgênicos, está envolvido na estrutura proteica desse receptor também. E sim, a deficiência em zinco não só reduz a produção de testosterona, tem até um vídeo no canal falando sobre isso, sobre o zinco e por que ele é tão importante, tá? Como também o zinco, ele pode comprometer a capacidade do seu receptor se ligar ao hormônio, tá? Tanto a testosterona como o DHT, beleza? Consuma sempre ostras, que são o alimento mais rico que existe em zinco. Fígado, carne vermelha e ovos também são excelentes, tá? Vitamina D3, tá? Os receptores de vitamina D existem ali dentro, pessoal, dos receptores androgênicos. Então eles trabalham em conjunto, eles trabalham juntos. E deficiência em vitamina D3 vai comprometer essa função androgênica que nós temos, independente do seu nível de testosterona, tá? Então, tome sol, se quiser suplementar, suplemente, mas sempre opte pela forma natural. Então, tome sol. Por último, reduzir o estrogênio, pessoal. Cara, o estrogênio, ele... Por último, reduzir o estrogênio. Já expliquei também que o estrogênio, ele vai ferrar seus receptores, etc. Você deve estar cansado de saber que o estrogênio é um hormônio feminino, a testosterona é um hormônio masculino, etc. Mas o estrogênio ele também pode ferrar com os seus receptores. Pera aí.
por último, pessoal, reduzir o estrogênio, tá? O estrogênio, ele em excesso age em dois lugares principais. O primeiro é no seu cérebro, reduzindo ali o sinal do GNRH, que vai mandar sinal para a hipófise, que vai mandar o LH, que é o hormônio luteinizante, que vai para os seus testículos. Já expliquei um vídeo sobre isso, não quero me prolongar aqui, tá? Então ele vai reduzir esse sinal do GNRH, reduzindo o LH, que vai reduzir a produção de testosterona. E o segundo ponto são diretamente nas células, onde ela vai reduzir o número dos seus receptores androgênicos disponíveis, tá? Assim fazendo você ter menos receptores. E, óbvio, o que nós podemos fazer para reduzir o estrogênio é perder gordura abdominal, que é o principal motivo de ter um estrogênio alto, já que isso vai causar aromatase, tá? Boro, tá? Suplementação em boro já demonstrou em estudos aumentar a testosterona sérica em homens em mais de 20%, para ser mais exato foi 28%, tá? E também mostrou, né, nesse mesmo estudo diminuir o estradiol, que é o estrogênio mais forte que nós temos no nosso corpo, e diminuiu em torno de 39%, tá? Ou seja, é um excelente suplemento. Suplementar de 6 a 10 miligramas por dia, tá? Brócolis e rúcula cozidos, eles ajudam o seu fígado a metabolizar melhor ali os hormônios, como o estrogênio, tá? Então, basicamente, é esse, pessoal, o vídeo. Lembre-se também, tá? Não adianta ter texto alto e ter pouco estrogênio, tá? Convido a todos aqui que gostaram desse vídeo a se inscrever no canal, acompanhar mais vídeos, que eu trouxe vídeo praticamente sobre quase tudo que tá aqui. Só que não tem um título específico, já trouxe vídeo sobre ED6, sobre parabéns, etc, essas porra aí, tá? Mas basicamente é isso. Evitem as coisas que vão destruir seus receptores e faça as coisas que vão aumentar a sensibilidade dos nossos receptores androgênicos, para assim você ter melhor e mais uso da sua testosterona, tá? Mais uma vez convido você a se inscrever no canal, acompanhar aí e até a próxima.